Os benefícios aos seres humanos provenientes das chamadas áreas protegidas vão além daqueles oriundos da conservação da biodiversidade. A contemplação da natureza, caminhar por entre trilhas e respirar o ar puro se tornam experiências marcantes e quase uma terapia. As unidades de conservação, também reconhecidas internacionalmente como áreas protegidas, vêm se consagrando ao longo do último século como uma das principais estratégias para a conservação da biodiversidade. Ou seja, designar espaços especialmente protegidos para que ali a prioridade seja a conservação da fauna e da flora, claro, com relação quanto à sociedade, em maior ou menor grau, dependendo da categoria da unidade de conservação. Algumas são mais restritivas em relação à presença humana e ao uso direto de recursos naturais, outras são mais flexíveis em relação ao uso direto de seres humanos. Nesse espectro grande de uso e conservação, reiterando, as áreas protegidas são, portanto, estratégias internacionalmente consagradas como as mais eficientes para se manter a conservação de animais e plantas a longo prazo. E isso tudo compõe o que a gente tem como desafio, porque conseguir manter isso tudo num mundo em que as cidades estão crescendo em volta das unidades, a poluição aumenta a cada dia, a quantidade de estradas, a quantidade de pessoas desenvolvendo atividades impactantes. Então, desenvolver esse diálogo com a sociedade, de que a sociedade se serve da unidade e precisa dela, mas ao mesmo tempo tem gerado vários impactos, é o nosso desafio assim, na rotina. A cidade de Petrópolis possui grande significado histórico e, além do seu rico patrimônio cultural, abriga diversas áreas protegidas, se tornando referência em biodiversidade. Atualmente, Petrópolis possui 17 unidades de conservação, nas categorias de proteção integral a uso sustentável. As unidades de uso sustentável integram conservação da natureza com o uso dos recursos naturais. Já as de proteção integral diminuem a interferência humana, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, seja em atividades como pesquisa científica ou turismo ecológico. As florestas são importantes, pois regulam o clima e preservam os serviços ecossistêmicos que a natureza pode nos oferecer. Então, a APA Petrópolis é uma unidade de uso sustentável, né? Dentro do SNUC a gente tem duas categorias de unidades, de proteção integral e de uso sustentável. A APA é uma unidade de uso sustentável. Então, assim, a gente está dentro de um território que temos uma cidade, né, com quase 300 mil habitantes e que é uma unidade de conservação ao mesmo tempo. Então, a gente tem um conflito, principalmente das ocupações, em relação ao nosso plano de manejo, que é diverso do plano da prefeitura, do plano de uso e ocupação do solo da prefeitura. Eu não moro aqui em Petrópolis, eu moro lá embaixo, né? Devia ser a serra. E ao subir, quando eu venho para a faculdade, eu percebo sim, o clima é mais agradável, o ar é mais leve, né? Então dá para realmente ter, percebo realmente a diferença, tanto lá embaixo quanto aqui em cima em Petrópolis. Eu acho que a parte mais importante de Petrópolis é essa mata que a gente tem aqui, tanto para o ar quanto para qualquer outra coisa. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é a terceira unidade de conservação mais antiga do país. Foi criado para proteger a excepcional paisagem e biodiversidade desse trecho da Serra do Mar. Apesar do parque ser antigo, tem quase 79 anos, vai fazer mês que vem, e de ser importante do ponto de vista de visitação, do ponto de vista de pesquisa, é uma unidade muito pequena, né? Uma unidade que tem 20 mil hectares e isso, para a biodiversidade que está aqui dentro, para a produção de água, é uma unidade pequena. Para a função de lazer e turismo, é uma unidade bacana, né? Tem uma beleza paisagística enorme, e isso é reconhecido mundialmente. Mas para a função de conservação de biodiversidade e manutenção de aquíferos, ela é uma unidade pequena. E morando assim, tão perto, praticamente dentro da unidade, você se sente fazendo parte dela? Não, aqui até é o contrário, né? O parque que tá dentro, que é onde foi feita a guarita ali, meu pai que deixou fazer ali, entendeu?
25, 26 anos atrás, você vai ver que hoje tem mais mata do que aqui você viu o rio. E agora não vê mais o rio. Hoje a gente tem quase 800 mil pessoas nos 4 municípios do entorno. O entorno tem crescido muito e cresce de maneira muitas vezes fazer com que o parque perca a conectividade com outras áreas. Parte da zona de amortecimento do Parnaso está inserida em zona rural, sendo uma preocupação de todos evitar a contaminação do solo e das águas. A comunidade do entorno entende a importância da conservação desta área, adotando práticas que minimizem efeitos da contaminação, como, por exemplo, o cultivo por hidroponia. Mudou, entendeu? Mudou, de tempo pra cá mudou muita coisa, entendeu? Pra melhor. A verdade é essa, entendeu? A preservação tem sido bem, entendeu? Assim, antigamente não tinha muita preservação, era muita queimada. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo preservado, entendeu? Não tem mais queimada, muita exploração de árvore, o pessoal hoje em dia plantam árvore, antigamente derrubava, então teve muita mudança para melhor. Para melhor. A gente tem esse dever de fazer essa conservação. Agora, esse dever, ele é compartilhado com toda a sociedade brasileira. Isso é um ditame constitucional nosso. É dever do poder público e da coletividade a conservação dessas áreas. E qual a diferença que você sente desse lugar, o clima daqui, para uma cidade? O que aqui tem de importante que te faz vir aqui sempre? Eu acho que é a harmonia, né? A cidade grande, ela não te dá mais isso. Até mesmo aqui o próprio centro da nossa cidade, ela não te dá mais essa tranquilidade, né? A nossa vida hoje em dia é uma correria, então eu acho que aqui é muito bom para você vir, você dar uma relaxada, meditar, colocar sua cabeça no lugar. O Parque Natural Municipal Padre Quinha é um trecho de mata preservada inserido bem no coração da cidade de Petrópolis, aberto ao público para visitação e caminhada por trilhas em meio à Mata Atlântica. Na Rua Ipiranga, o Parque Municipal Padre Quinha é uma unidade de conservação muito rica na flora, animais silvestres também. Enfim, a gente tem grande número de bromélias, é uma área muito importante aqui no nosso centro, no nosso centro histórico. Enfim, o que a gente também tem que estar em mente ao falar da unidade de conservação é o bem comum, né, de um ambiente preservado e conservado. O objetivo de um monumento natural é preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Monumento natural Pedra do Elefante, ela é sim de caráter importantíssimo para a preservação dos cursos hídricos. Nós temos várias nascentes e um dos rios ali você tem a coleta de águas feitas pela Águas do Imperador, pela companhia, que abastece a Posse e adjacências ali, regiões próximas. A gente tem uma cidade linda, toda arborizada, a gente tem vários terrenos, assim, a gente olha para Petrópolis e a gente vê verde, então isso já é para mim o primeiro ganho. Agora, na questão administrativa, a cidade, o município ganha com a arrecadação do ICMS verde. O ICMS ecológico é um ótimo meio de incentivar os municípios a criar ou defender a criação de mais áreas protegidas. As reservas biológicas figuram entre as mais restritivas às atividades dos seres humanos, onde a visitação pública é permitida apenas com o objetivo educacional e pesquisas científicas. É uma área extremamente preservada, né? Abriga espécies vulneráveis, raras, ameaçadas de extinção e até endêmicas que só ocorrem aqui, e também preserva a nascente de rios importantes, como o Rio Araras, o Rio da Cidade, o Rio da Vargem Grande, que são afluentes do Rio Piabanha, que mais à frente, né, deságua no Rio Paraíba do Sul. Sim, trabalhar numa unidade de conservação assim, eu considero praticamente assim, um privilégio poder trabalhar assim, diretamente com a área de meio ambiente. Então, assim, é um trabalho gratificante, é importante, né, difundir a importância da unidade de conservação, principalmente para a população do entorno, né?
E a função principal do guarda-parque é estar em contato com a população de entorno, levando a informação, levando a orientação, para que a gente consiga estreitar cada vez mais, né, os laços entre a comunidade e a reserva, né, em si, né, que é o maior aliado para uma unidade de conservação é ter uma vizinhança bem formada e que se sinta que tenha um sentimento de pertencimento àquela região, né, e que abrace a unidade de conservação. Hoje eu cheguei aqui por acaso para entregar um animalzinho que caiu do ninho. Falei, eu vou fazer a coisa certa, vou levar para um lugar que eu acho que eles vão fazer a coisa certa. Então eu me sinto fazendo parte, sim. A Rebio Tinguá preserva em seu interior um grande número de nascentes, que formam as principais bacias hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. Bom, a Rebio Tinguá, né, além de fornecer uma série de serviços ecossistêmicos como produção de água, regulação térmica, dreno de carbono, entre outros, faz parte do Mosaico Central Fluminense. E a sua localização é entre a região metropolitana do Rio de Janeiro e o restante do Mosaico. Então serve como uma espécie de barreira que impede o avanço da degradação, né, ambiental que acompanha os processos de urbanização aqui no país. E além disso funciona como um reservatório de fauna, de flora, que está constantemente povoando as áreas de entorno da reserva. Nós temos diversas atividades de pesquisa dentro da Rebio. Nós temos, por exemplo, uma campanha de monitoramento de fauna, realizado com armadilhas fotográficas pela própria equipe da Rebio, inclusive eu faço parte dessa campanha. Nós temos trabalhos de pesquisadores do Museu Nacional também, com fauna. Nós temos trabalhos dos pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, fazendo monitoramento e levantamento de flora. Nós temos também pesquisa de etnobotânico no entorno e pesquisas arqueológicas dentro da Rebio. Corredores ecológicos são áreas que unem os fragmentos florestais separados por interferência humana. Seu objetivo é permitir o livre deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Um exemplo de corredor é o refúgio da Serra da Estrela. O Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela é uma unidade bem recente, ela foi criada no final de 2017, em dezembro de 2017, ela ainda não tem nenhum ano de existência, mas é uma unidade muito importante, ela integra o Mosaico Central Fluminense, ela cria um corredor fundamental com outras unidades de conservação e por ser uma unidade muito recente, está no seu processo de estruturação nesse momento. A criação do refúgio, o Refúgio da Serra da Estrela, ele veio a suprir uma demanda da sociedade petropolitana, da sociedade de Magé e da sociedade de Caxias, de a proteção integral de um último remanescente não protegido por uma unidade de proteção integral nesse corredor ecológico que eu falei para você, no corredor ecológico da Serra do Mar, dentro do Mosaico Central Fluminense. O refúgio da Serra da Estrela, na verdade, se você pensar em mosaico, o que é um mosaico? São várias peças, cada uma com tamanho, que vão se conectando, formar aquele desenho. E nesse caso o refúgio com o seu tamanho, o seu desenho, ele é exatamente uma peça de quebra-cabeça que se encaixou nesse corredor e fez com que todo esse contínuo florestal tivesse protegido por alguma categoria de unidade de conservação. A área do refúgio, parte dela já era protegida pela APA Petrópolis, mas a APA Petrópolis é uma unidade de uso sustentável. O Refúgio de Vida Silvestre, ele já é uma unidade de proteção integral. Então é um uso mais restritivo daquela área, né? daquele espaço. Então praticamente o refúgio ele veio a suprir uma demanda da população nesse caso e uma demanda ambiental das espécies e tudo mais. Parte importante na conservação da biodiversidade é a participação da população compreendendo seu lugar no planeta. Projetos como o de reflorestamento visam recuperar áreas que tiveram a vegetação removida por ação antrópica ou natural. Porém, deve haver sempre a preocupação de se replantar mudas nativas, a fim de se conservar as características do bioma local. Talvez pelo fato de Petrópolis ser uma grande APA, esse tipo de gente que gosta de floresta, que quer reflorestar, venha para cá.
Ah, cara, uma realização profunda que me dá. Ontem, por exemplo, a gente fez um reflorestamento em Secretário. Um amigo comprou um terreno e entre ele e o vizinho, para um não ver o outro, ele tinha um gramado. Eu acho que porque a gente existe, a gente plantou 100 árvores de Mata Atlântica no lugar. Senão, ele ia cair na mão de um paisagista que ia botar um jardim exóticas ali. 100 arvorezinhas, eu carreguei na Saveiro, é uma caçamba, é nada. Mas, porra, é tão legal depois que você vê aquele paliteirozinho plantado. E aí esse cara pira na floresta, esse proprietário. Ele não tinha relação nenhuma, ele quer saber o nome de cada espécie. Esse cara passou a reconhecer mudinha no chão. Então, assim, é um processo que vai avançando, acaba sendo um processo natural de educação. Cada vez mais, a conservação da natureza é entendida como gerenciamento racional dos recursos naturais, objetivando uma produção contínua dos recursos renováveis, como o ar, a água, o solo, a flora e a fauna, e um rendimento otimizado dos não renováveis. Olha, eu gosto de conhecer sempre todos os parques das cidades por onde eu passo. Eu não sou de Petrópolis, mas assim, ter a oportunidade de conhecer um parque que é preservado, que tem a natureza assim, viva, exuberante, né? É um privilégio. É muito importante preservar todos os parques, porque, enfim, as cidades precisam disso, né? Precisam dessa diversidade ecológica, todos os animais são importantes, porque eles têm uma cadeia, a gente sabe que existe uma cadeia ali alimentar, que se falta uma espécie pode gerar um problema em escala que vai atingir inclusive os seres humanos. Então a gente tem que ter consciência de que só através da preservação da natureza, todas as outras questões, assim, a preservação da natureza é o mais importante, tem que ser prioridade, porque se isso não for preservado, todo o resto, em algum momento a gente não vai ter planeta para lutar pelos direitos sociais, tá? Então acho que a preservação do meio ambiente é prioridade. Esse parque é um exemplo para o resto do país. Então a primeira coisa seria um chamamento ao público para realmente se entender como beneficiário direto das unidades de conservação e como responsável também pelo seu zelo. Todas essas áreas protegidas, elas prestam serviços ambientais à sociedade silenciosamente. Depuram a qualidade das águas que atravessam uma área florestada, melhoram a condição de poluição atmosférica, por exemplo, em uma unidade de conservação que esteja situada em área com muito trânsito de carros ou com muitas indústrias, provisão de alimentos, provisão de águas, espaço para recreação, espaço para uso público, espaço até mesmo para a saúde mental. Vários estudos estão surgindo aí num campo chamado de psicologia ambiental que vem comprovando que a presença de áreas protegidas faz com que, em média, a população que mora no entorno dessas áreas sofra menos de estresse, de ansiedade, hipertensão arterial mais baixa, enfim. Não só beneficia em relação à proteção da fauna e da flora, como tem impactos diretos à saúde humana. Então é importante que todo e qualquer cidadão brasileiro, jovem, adulto, idoso, criança, perceba que essas áreas fazem parte da sociedade brasileira, são instituídas e são protegidas em nome da sociedade brasileira. Então frequentem as áreas protegidas, visitem, conheçam as áreas que estão próximas à sua residência. Plantas, animais, minerais e nós, seres humanos, fazemos parte da mesma natureza. Assim, a conservação engloba a preservação, a utilização sustentada e a regeneração dos ambientes. Thank you.